principal artéria da Rússia que alimenta a guerra foi cortada. Cada ponto de Moscou à Crimeia, do Mediterrâneo ao Cáspio, transformou-se em um campo de batalha. No céu, o escudo aéreo do Kremlin foi rompido. No solo, as artérias de ferro do Império foram cortadas. Hoje, os trens na Sibéria não estão se movendo. Munições da Coreia do Norte não estão chegando às linhas de frente. Em um movimento histórico de desespero, o Kremlin colocou à venda partes das ferrovias russas, o ativo mais estratégico e espinha dorsal logística da Rússia. Isso não é apenas uma simples falência ou reestruturação financeira. Significa a estrangulação daquela vasta rede de aço que transporta munição para tanques na linha de frente, que transporta petróleo da Sibéria para a China. Putin está vendendo o império de ferro da Rússia pedaço por pedaço para financiar a guerra. Esta venda está incendiando milhões de trabalhadores no país e o único portal comercial da Rússia com a China no exterior. A fortaleza intocável da Rússia agora descarrilou. E sob esses destroços, não está apenas a economia, mas o próprio regime. Tudo começou com aquele documento de decisão tomado a portas fechadas no Kremlin, que expôs a impotência econômica da Rússia em toda a sua nudez. Ferrovias Russas, ou RZD, esse gigante organismo que garante a integridade geográfica do país, está afundando em dívidas e forçado a vender seus ativos mais valiosos, suas joias da coroa. De acordo com informações vazadas por fontes próximas aos planos financeiros da empresa, a RZD está colocando à venda uma participação de 49% na Companhia Federal de Transporte de Carga, FGC, para refinanciar suas dívidas e apenas sobreviver ao dia. A escala desta venda é um indicador crítico da gravidade da situação. A avaliação desta estrutura gigante, o segundo maior operador ferroviário da Rússia, que gerencia mais de 134 mil vagões, é de apenas 44 bilhões de rublos. Este valor é um preço de liquidação muito abaixo do verdadeiro valor da empresa. Em outras palavras, o Kremlin está sacrificando seu futuro por fluxo de caixa a um preço de barganha. A situação não se limita à venda de ações. O total da dívida da empresa atingiu 4 trilhões de rublos, ou aproximadamente 50 bilhões de dólares. Esta instituição, que o Estado considera grande demais para falir, já não consegue mais suportar seu próprio peso. E até mesmo os icônicos arranha-céus Moscow Towers de Moscou foram colocados à venda, aguardando um comprador por 193 bilhões de rublos. A reflexão prática deste colapso financeiro é nada menos que um colapso. A redução de 30% na capacidade de carga da RZD nos primeiros 9 meses de 2025 mostra que o sistema efetivamente parou. Essas linhas vermelhas nos livros contábeis são, na verdade, um reflexo dos trilhos enferrujados e vagões imóveis nos trilhos ferroviários. A resposta para a pergunta de por que os trens da Rússia não podem se mover não está em orçamentos de bilhões de dólares, mas em peças de metal que medem apenas alguns centímetros. A Rússia é mais um exército ferroviário do que um exército terrestre. Sua doutrina logística é baseada no princípio de transportar tanques e munições por milhares de quilômetros ao longo das ferrovias. No entanto, o que estamos vendo agora é uma adaga técnica perfurando o coração dessa doutrina. O nome da crise aparece em relatórios militares e documentos industriais vazados com um termo muito específico: rolamento de rolos cônicos tipo cassete. Este termo técnico pode parecer complicado para você, mas seu impacto no terreno é devastador. O orgulho e a alegria de Putin pela modernização, os vagões inovadores com uma carga por eixo de 25 toneladas, não podem operar com rolamentos preenchidos com óleo ao estilo soviético antigo. Esses vagões são projetados para transportar tanques, veículos blindados pesados e carvão, e eles compõem 40% da frota. É aqui que o problema começa. Os fabricantes desses componentes críticos, a sueca SKF, a americana Timken e a Amstead Rail, retiraram-se completamente do mercado russo imediatamente após a guerra. Com a tecnologia ocidental fora de cena, a logística russa ficou travada. A solução de Moscou para essa crise foi, como esperado, voltar-se para o Oriente. Os fabricantes chineses e a indústria doméstica foram solicitados a preencher essa lacuna. No entanto, a ciência metalúrgica não pode ser moldada por ordens políticas. Os rolamentos de fabricação ocidental são produzidos usando tecnologia de aço com remoção de gás a vácuo. Isso significa que não há bolhas de ar microscópicas no metal e o aço tem uma densidade tremenda. Este padrão de qualidade não pôde ser alcançado nas cópias de engenharia reversa da China. O resultado foi um desastre conhecido na engenharia como descamação.
Esses rolamentos de baixa qualidade sob as rodas de um trem que transportava um tanque pesado começaram a se despedaçar, soltando pedaços de suas superfícies sob carga e calor excessivos. Um rolamento original SKF não exigia manutenção por 800 mil quilômetros. No entanto, as cópias locais se desintegram em 80 mil quilômetros. Isso não é uma simples falha, mas uma destruição sistemática. Quando os rolamentos superaquecem, detectores de caixa quente ao longo da via detectam esse calor e travam automaticamente o trem. Um único trem travado a 30 graus negativos no meio da Sibéria para os 50 trens que esperam atrás dele na cadeia logística. Isso é chamado de trombose na logística. No entanto, o único problema enfrentado pelas ferrovias russas não é com as rodas. Há um distúrbio fatal de ritmo nos motores das locomotivas. As principais locomotivas de carga da Rússia, especialmente os gigantes modernos a diesel da série 2TE25PM, eram completamente dependentes do Ocidente para componentes críticos. Os sistemas de gestão do motor e os injetores de combustível de alta pressão eram alimentados pelas tecnologias alemãs da Bosch e Siemens. Com as restrições, o fornecimento de peças de reposição originais caiu para zero. A RZD recorreu a um dos métodos mais desesperados da história para combater essa escassez de peças: a canibalização. Este método envolve desmontar vagões em bom estado de funcionamento e instalar as peças obtidas em outros vagões para manter o sistema em operação. Relatórios atuais para 2025 revelam a escala dessa destruição com estatísticas alarmantes. Aproximadamente 50 mil do ativo mais estratégico da Rússia, a frota de carros inovadora, representando uma grande parte entre 15% e 20% da capacidade total, está atualmente sendo usada para outros carros. No entanto, essa solução temporária desencadeia um desastre técnico massivo. O fenômeno conhecido na terminologia de engenharia como fadiga do metal é o elo mais mortal neste ciclo. Isso ocorre porque remover um sistema de rolamento ou eixo que percorreu milhares de quilômetros e cuja integridade estrutural foi comprometida e montá-lo em outro vagão reduz a capacidade de carga e a durabilidade dessa peça a um nível imprevisível. Dados de OSINT e análises técnicas mostram claramente que o uso de tais peças canibalizadas aumenta o risco de descarrilamento e acidentes catastróficos em 300%. Imagine aquela pequena peça de metal desgastada rachando na roda de um trem, carregando 60 toneladas de tanques TE-90 ou munição explosiva no frio congelante da Sibéria. Naquele momento, não é apenas um acidente de trem. A linha logística para a frente se transforma em um desastre que ficará paralisado por semanas. Esses problemas também impactam diretamente a capacidade de carga da RZD. De acordo com relatórios vazados da RZD e análises da indústria, 93% da atual queda na carga na Rússia é diretamente atribuível à escassez de locomotivas. Esse desgaste interno dentro do sistema é acompanhado por ataques assimétricos de fora, visando o sistema nervoso. A inteligência ucraniana e as células partidárias dentro da Rússia não estão tentando descarrilar trens enormes. Elas escolheram um alvo muito mais barato e inteligente: os armários de relés. Essas caixas de metal cinza, situadas bem ao lado dos trilhos, são os cérebros eletrônicos da sinalização, dos desvios e do fluxo de tráfego. Quando um partidário abre uma dessas caixas com um pé de cabra e $5 em gasolina e a incendeia, todos os semáforos nesse bloco ferroviário mudam automaticamente para o modo de segurança. De acordo com dados verificados pela AP News, mais de 145 atos de sabotagem e incêndio ocorreram em toda a Rússia e na fronteira europeia. Quando esses gabinetes queimam, o sistema fica cego. Os trens devem parar. A passagem só é possível no modo manual, via comandos de rádio, a uma velocidade de 10 km por hora. A logística militar, que deveria fluir a 80 km por hora, de repente para. Uma fila de centenas de trens se forma atrás. Sem disparar uma única bala, os partisãs conseguiram reduzir a velocidade de abastecimento do exército russo em 80% com apenas um isqueiro. Quando as ferrovias param, não é apenas o comércio que cessa na Rússia. O contrato social termina e a máquina de guerra morre de fome. A Rússia é uma vasta massa de terra com uma rede rodoviária inadequada e rios congelados por metade do ano. Nesta geografia, a ferrovia não é uma preferência de transporte, mas uma necessidade para a sobrevivência. No entanto, essa necessidade não pode ser atendida no momento, e o efeito dominó dessa situação desencadeia o pior pesadelo do Kremlin: o caos. A primeira grande fratura é sentida nas linhas de frente da guerra. Na doutrina de guerra moderna, a logística é mais decisiva do que tanques ou mísseis.
O sistema de abastecimento do exército russo depende completamente de linhas e estações ferroviárias. Levar um tanque para a frente de batalha, colocar munição nos depósitos, evacuar os feridos. Tudo depende dessas rodas girando nos trilhos. No entanto, devido à falta de locomotivas e à inadequação técnica dos vagões, os envios militares sobrecarregaram completamente o tráfego civil. Este gargalo cria um dilema mortal para os comandantes russos na linha de frente. Ou transportar carvão para a população civil, ou munição para o exército. De acordo com os dados da RZD, a queda de 6,7% no volume de carga significa que milhões de toneladas de materiais estratégicos estão apodrecendo nas estações, porque não podem ser transportados. O efeito dominó se estende das instalações industriais ao aquecimento doméstico. A queda de 10,5% nos materiais de construção indica que os projetos de infraestrutura da Rússia e os planos de reconstrução pós-guerra estagnaram. O colapso massivo de 32% no transporte de ferro e sucata prova que a indústria de defesa russa não consegue acessar matérias-primas. Quando fábricas de tanques como a Uralvagonzavod não conseguem obter placas de aço a tempo, as linhas de produção param. Isso significa menos novos tanques T-90 chegando às linhas de frente e atrasos no reparo de veículos existentes. Assim, a falência da RZD está conseguindo o que a artilharia ucraniana não pôde. Está secando a indústria de defesa russa na sua origem. No entanto, o aspecto mais perigoso da crise está se desenrolando no fronte doméstico da Rússia. As ferrovias russas são o maior empregador do país. Para milhões de pessoas trabalhando sob o monopólio estatal, o uniforme da RZD significava um salário seguro, aposentadoria garantida e status social. A venda de 49% das ações da FGC e a decisão da empresa de cortar seus programas de investimento em 20%, totalizando 713 bilhões de rublos, significa o fim desta garantia estatal. O prejuízo líquido da RZD nos primeiros 9 meses de 2025 e o corte de 40% nos programas de investimento revelam a escala da crise. O gigante, tendo ficado sem dinheiro, fez aumentos enormes de até 20% nas tarifas de frete para se manter à tona. Este aumento foi o golpe final para a economia russa, já lutando contra a inflação. O custo de transportar carvão, grãos ou aço da Sibéria para Moscou aumentou tanto que os produtores locais começaram a declarar falência. Esta crise econômica trouxe consigo um colapso dramático de recursos humanos. A RZD está enfrentando a maior crise de pessoal de sua história. Maquinistas qualificados, técnicos de manutenção e engenheiros de sinalização estão se demitindo da RZD em massa. A razão é simples. O Kremlin aumentou os salários no setor de fabricação de armas a níveis astronômicos para aumentar a produção. Por que um trabalhador ferroviário repararia trilhos no frio congelante quando pode encontrar um emprego na fábrica de tanques Uralvagonzavod com o triplo do salário? Para parar este êxodo, a RZD começou a chamar forçadamente engenheiros aposentados de volta ao trabalho e a baixar os padrões de pessoal. Mas há um problema fatal aqui, a tecnologia. O trem operado por um maquinista que se aposentou há 30 anos era uma máquina soviética, com controles analógicos e medidores simples. Hoje, as locomotivas modernas da RZD são computadores geridos por telas digitais, software complexo e sistemas de frenagem automática. É impossível para um trabalhador de 70 anos gerenciar este sistema digitalizado e para seus reflexos se adaptarem a ele. Esta situação não apenas desacelera os trens, mas também faz com que o risco de acidentes e erros sistêmicos aumente exponencialmente. Putin está prestes a desencadear uma nova revolta social nas ruas da Rússia ao lançar esta classe trabalhadora anteriormente intocável aos dentes selvagens do setor privado. Essas pessoas não são mais um escudo protegendo o Kremlin. Elas estão se transformando em uma multidão furiosa, minando o regime. O colapso da RZD está evoluindo de uma estatística econômica para uma crise de segurança nacional, um retrato de uma sociedade devastada. As repercussões estratégicas desse colapso se estendem além das fronteiras de Moscou, alcançando Pequim e até o coração da Europa. A estratégia de Putin de virar-se para o Oriente foi construída inteiramente em uma rede ferroviária funcional. Tendo perdido o mercado energético europeu, a Rússia teve que vender seu petróleo, carvão e grãos para a China para sobreviver. No entanto, a falência e a paralisia operacional da RZD transformaram essa rota de fuga estratégica em um beco sem saída. Olhando para o mapa, vemos que o comércio da Rússia com a China flui através das linhas Transiberiana e BAM, ou Baikal-Amur. No entanto, essas linhas se tornaram agora as rotas comerciais mais frágeis e inseguras do mundo.
As bem-sucedidas operações de sabotagem realizadas pelo Serviço de Segurança da Ucrânia no túnel de Severomoisky, no interior da Rússia, demonstraram ao mundo o quão vulnerável é essa rota. Os trens de combustível detonados no túnel não causaram apenas danos físicos, eles também abalaram a confiabilidade logística dos envios para a China. A Rússia quer vender petróleo e carvão para a China, mas os trens não estão se movendo, os túneis estão queimando e as locomotivas estão esperando por peças. Esta situação é um risco inaceitável para Pequim. A China está contornando a rota russa em sua iniciativa do Cinturão e Rota, que usa para vender mercadorias para a Europa, e voltando-se para o corredor do meio. Em outras palavras, a Rússia está perdendo seu status como um país de trânsito-chave para o comércio global e está se tornando um estado pária, isolado e atolado no mapa. Pior ainda, esse colapso logístico também está erodindo o poder da autoridade da Rússia sobre seus aliados. Países como o Cazaquistão estão desenvolvendo suas próprias rotas para evitar o caos ferroviário da Rússia. O corte massivo de 20% no orçamento de investimento da RZD significa que projetos de expansão no polígono oriental estão sendo engavetados. Esses projetos eram a pedra angular da visão da Rússia de se abrir para o mercado asiático. Agora, essa visão está esmagada sob uma montanha de dívidas e sucata. Esta situação também mina o acordo tácito que Putin fez com o povo russo e a elite. Por que os oligarcas permaneceriam em um país onde não podem exportar seus produtos? As maiores empresas da Rússia, Rosneft e Gazprom, são diretamente afetadas pela queda na capacidade de transporte da RZD e suas dívidas entre si estão aumentando. Esta guerra econômica interna está criando um ambiente de pânico que colocará os centros de poder dentro do Kremlin uns contra os outros. Enquanto a Rússia tenta esgotar os recursos de segurança do Ocidente organizando sabotagens na Europa, não consegue apagar o incêndio em sua própria casa. Na verdade, o sistema ferroviário da Rússia é uma metáfora perfeita para a situação geral do país. Massivo e intimidador por fora, mas internamente. Um desastre que está desmoronando, afundando em dívidas e perdeu seu rumo. Putin está em uma posição de xeque-mate estratégico. Ele deve parar a guerra para salvar as ferrovias, mas deve esgotar as ferrovias até o último parafuso para continuar a guerra. E o que estamos vendo agora é a fase final desse esgotamento. O colapso das ferrovias russas não é simplesmente uma falência corporativa, mas a prova mais concreta e inegável de que a Federação Russa se tornou disfuncional como Estado. Uma dívida de 50 bilhões de dólares, a menor capacidade de transporte em 16 anos e o leilão das joias da coroa. Tudo isso mostra que o Kremlin hipotecou o futuro do país para prolongar a guerra por mais um dia. Putin quebrou a espinha dorsal que mantém a Rússia de pé, tudo em nome de uma fantasia de vitória. Este é agora um caminho sem retorno. Quando as locomotivas param, as fábricas ficam em silêncio, os tanques param e, eventualmente, as ruas começam a falar. Aquela enorme rede de aço já foi um símbolo do poder da Rússia. Agora está se transformando em sua lápide enferrujada. Não importa quanta propaganda o Kremlin espalhe, a verdade ecoa no silêncio daqueles vagões imóveis. E uma vez que aquele motor se cale, não haverá dinheiro, tecnologia, nem tempo para reiniciá-lo. Para a Rússia, o fim da linha é onde os trilhos terminam. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.